Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, internautas. Neste fascículo nós vamos tecer alguns comentários a respeito da prova de redação do Enem. Essa prova que é certamente das mais importantes para o aluno, porque é uma das poucas em que os alunos podem alcançar a nota máxima. Inclusive, nos últimos anos, essa nota máxima ela tem sido difícil, o alcance dessa nota tem sido difícil, o Enem tem sido cada vez mais criterioso nessa correção. No último exame, por exemplo, só 55 alunos alcançaram essa nota máxima. O fato de o Enem ter sido mais criterioso, ou vir sendo mais criterioso, não significa, no entanto, que seja impossível alcançar essa nota máxima. Existem alguns passos que nós podemos seguir para que esse 1000 seja efetivamente alcançado. O primeiro ponto que a gente precisa entender em relação à prova de redação do Enem é que ela parte de temáticas atuais. Sempre um tema de ordem social, cultural, política, econômica. Então, um dos primeiros pontos para que o aluno consiga se desenvolver bem o tema da redação, ter um bom resultado nesse exame, é a necessidade de o aluno estar em constante atualização. É importante que haja a leitura de jornais, revistas, é importante que o aluno assista a filmes, a séries, porque todo esse conhecimento de mundo e essas atualidades podem ser utilizadas na redação para embasar, para dar justificativas nessa redação, e isso com certeza é um dos critérios para que o aluno alcance a nota máxima na redação. Partindo disso, a gente também precisa entender que a prova de redação do Enem é, sobretudo, uma prova de leitura. Antes de qualquer outra ideia que nós possamos ter, nós precisamos refletir sobre a importância da leitura. A prova em si, ela apresenta ao candidato textos motivadores diversos, charges, infográficos, notícias, informações que são úteis para que o candidato reflita, extraia desses textos alguma informação importante para, a partir disso, ele escrever sobre o tema que foi proposto. A partir dessa leitura, feita a análise da proposta, do recorte proposto, o primeiro passo que o candidato deve dar para a feitura do seu texto é entender que, em relação àquele tema que foi proposto, ele precisa defender um ponto de vista. E o que é esse ponto de vista? No Enem, eles costumam chamar de tese, que seria nada mais, nada menos do que a minha opinião sobre o tema. Ou seja, o que eu penso sobre aquele assunto, qual é a minha visão crítica em relação àquele assunto que foi proposto. A partir disso, de escolhido esse meu ponto de vista, é que eu vou começar, enquanto escritor do texto, a argumentar. Então, escolhido esse ponto de vista, eu vou escolher bons argumentos para que eu possa desenvolver o meu texto. O que é considerado argumento? O que pode servir como bom argumento na redação do Enem? O aluno pode se valer de diversas estratégias argumentativas. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, alusão histórica. O aluno pode fazer uma comparação entre a realidade atual e a realidade no passado em relação àquele tema. É possível que o aluno escolha a estratégia causa e consequência para desenvolver o seu argumento. Pode se valer também de comparações, comparar a realidade brasileira com a realidade de outras nações. É possível fazer o uso do discurso de autoridade, que seriam as citações. Informações de outras áreas do conhecimento também são importantes. Eu também posso fazer uso, inclusive, dos textos motivadores. Eu posso lembrar, por exemplo, que se os textos motivadores me apresentarem dados estatísticos, eles podem ser utilizados por mim. Claro, desde que esses dados sirvam para que eu faça alguma reflexão, alguma argumentação no meu texto. Eles não devem ser meramente copiados na minha argumentação. Depois de fazer essa defesa do ponto de vista, essa argumentação em torno desse ponto de vista, a gente vai chegar a uma conclusão. Mas aí entra um diferencial na redação do Enem. Diferentemente dos outros exames no país, a redação do Enem ela exige que o candidato apresente uma proposta de intervenção para uma problemática discutida no texto.
Então, além de argumentar em torno da tese, é importante que o candidato discuta um problema relacionado àquele tema, para que ao final ele possa solucionar. E essa solução ela também precisa apresentar alguns aspectos específicos. Por exemplo, o candidato deve pensar que, se existe um problema, existe alguém que precisa resolver esse problema. Se esse problema precisa ser resolvido, existe uma forma para esse problema ser resolvido. E eu preciso mostrar um modo prático para essa problemática ser resolvida. E, além disso, eu preciso justificar, trazendo a finalidade. Qual é a finalidade? Para que aquela intervenção vai ser feita? E apresentar algum detalhamento em relação a um desses elementos, que pode ser uma explicação do porquê o meu agente é importante, pode ser um detalhamento no sentido de dizer por que a minha solução é válida, é positiva, pode ser um detalhamento de como essa intervenção vai ser feita. Então, essa proposta de intervenção, ela tem um peso grande também, ela vale uma parte considerável da nota, então é importante que ela exista e a gente sugere que venha ao final do texto, que é realmente onde o corretor costuma procurar essa intervenção. Então, para a gente facilitar o trabalho do corretor, essa proposta vindo ao final vai ser uma localização mais coerente, ok? É importante também que a gente se atente que o Enem trabalha com o quesito competências. Então, a gente precisa saber o que essas competências avaliam de nós. Essas competências se referem especificamente às habilidades que os indivíduos devem ter desenvolvido ao longo de sua formação estudantil. São competências que avaliam critérios diferentes. Nós temos 5, cada uma vai avaliar um ponto específico diferente. A competência 1, por exemplo, ela avalia os aspectos de convenção de escrita, as questões gramaticais e o uso formal da língua portuguesa. Então, nesse ponto, a gente vai trabalhar aspectos como escrita, acentuação, crase, uso da vírgula, concordância verbal e nominal, colocação pronominal. Então, são alguns aspectos que a competência 1 avalia. Já em relação à competência 2, é importante que o aluno, o candidato, se atente a 3 critérios importantes. Essa competência vai analisar o entendimento textual, vai analisar se o aluno realmente entendeu o que a proposta solicitava. Esse trecho, essa análise é bem importante, porque se não houver esse entendimento, o aluno ele vai zerar a redação, porque se ele fugir ao tema, é um dos critérios para zerar a redação. Outro ponto que a competência 2 analisa é a análise do tipo textual solicitado. O tipo textual solicitado é o dissertativo argumentativo, que tem essa relação de argumentação, de defesa de um ponto de vista. E o último tópico avaliado por essa competência é a presença de repertório sociocultural. Aqui vai ser avaliado se o candidato ele demonstra conhecimentos diversos, das diversas áreas do conhecimento, se ele traz informações, exemplos, fatos cotidianos de ampla divulgação para justificar a sua argumentação. Então, esse tópico é bastante importante, se ele apresenta esse repertório e, mais do que apresentar, se ele utiliza esse repertório de forma favorável na sua argumentação. A competência 3 vai avaliar especificamente a argumentação do aluno, a continuidade temática, se o texto flui progressivamente, se há essa continuidade. Aquele texto que tem começo, meio e fim, que as ideias são apresentadas, desenvolvidas e concluídas, fazendo sentido, não havendo extremismos. Então, essa competência ela também é importante porque avalia esse sentido das ideias do candidato. A competência 4, ela diz respeito especificamente à coesão textual, que é o aluno fazer uso dos recursos coesivos entre os parágrafos, dentro dos parágrafos, evitar, por exemplo, a repetição de palavras, de recursos coesivos, para que ele estabeleça bem essa continuidade dentro do texto. E a última competência, que é o diferencial do Enem, é a competência 5, que é exatamente a solução para uma problemática discutida dentro do texto. Essa problemática se refere basicamente às causas do problema. Você vai selecionar o que para você são causas mais relevantes para que você possa, ao final, propor essa intervenção. Então, é importante que a gente se atente a esses critérios de correção,
que a gente perceba, enquanto candidato à escrita de um texto, de uma redação Enem, que esses critérios existem e é que a gente conheça para poder se adequar a eles, e também é importante estar sempre atualizado. Então, eu espero que os comentários que foram feitos aqui sejam úteis para que você possa aprimorar a sua redação do Enem. E neste fascículo tem para você algumas informações relacionadas a essa redação e tem também uma redação nota 1000 comentada, de acordo com os critérios da redação, da correção, o que é importante porque essa análise, essa leitura de textos nota 1000 pode fazer com que a gente consiga também aprimorar a nossa escrita. Então é isso, espero que os comentários tenham sido válidos, sucesso para vocês. Olá, caros alunos, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Maia, professor aqui do Colégio Aridez Sá Cavalcante. Estamos aqui para comentar duas questõezinhas aí do seu fascículo do Diário do Nordeste com as questões elaboradas pelos professores do Colégio Aridez Sá, voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos começar com a questão de número 1, questão proposta de número 1, pertencente à competência 3, habilidade 9, que diz o seguinte: o ritmo, em especial no break, desenvolve a combinação de conhecimentos, aptidões, habilidades e comportamentos, resgatando os campos emocional e social de cada indivíduo, diminuindo a ansiedade, a inibição, a debilidade motora, a expressão motora e, desse modo, transformando o indivíduo em um ser mais criativo. O objetivo é alcançar uma performance superior, reunindo todas as qualidades de cada indivíduo para que eles possam fazer a diferença no seu ambiente. Promovendo o domínio corporal e o conhecimento psicológico nas crianças, nos jovens e adultos, oferece uma sensação de bem-estar, uma satisfação pessoal, dando ênfase à importância da competência individual e coletiva, a fim de desenvolver o seu talento e ou simplesmente mostrar a importância e a valorização do ser humano. A presença da dança como elemento aí no processo cognitivo, social, individual também. E ele diz: de acordo com o texto, o break, dança dos anos 80, caracteriza-se como um ou uma. A. Modalidade de dança que ignora as qualidades individuais de forma alguma. O próprio texto deixa isso bem claro no final, quando ele fala da importância da competência individual. B. Um tipo de entretenimento criado pelo mercado nacional da dança. Não o break, pelo nosso conhecimento de mundo, pelo que o próprio texto apresenta, ele surge nos guetos norte-americanos. C. Uma manifestação cultural que subverte padrões sociais estabelecidos. Não, ele não subverte padrões sociais, ele apresenta novas possibilidades, não é uma subversão. D. Ele apresenta um reforço social e corpóreo da identidade daqueles que o praticam. Como marca de registro de uma cultura, de um povo, ele realmente representa essa ideia de associação entre corpo e aspecto social, coletivo e individual, fazendo com que o item D seja a nossa resposta aí da questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2, proposta, que diz o seguinte: questão 2 pertence à competência 3, habilidade 10. Vamos lá. A menstruação costuma ser complicada para grande parte das mulheres, principalmente se elas são atletas ou malham com frequência. Então, o que fazer para manter a rotina de treinos durante esse período? Por mais que a mulher fique com os hormônios à flor da pele, é importante que ela continue fazendo exercícios. A atividade física libera endorfina, o que traz sensação de bem-estar e tranquilidade, revela a ginecologista Luciana Taliberti, de São Paulo. Em relação aos minerais perdidos, a especialista afirma que existem várias formas de suprir essa carência. Você pode repor com suplementação balanceada ou apostando em alimentos ricos em ferro, como carne vermelha, folhas verdes escuras, grão de bico, lentilha e feijão. Ele diz o seguinte: o texto sugere que as mulheres que fazem atividade física devem manter o hábito em qualquer época do mês, destacando que durante o período da menstruação há necessidade de... Moçada, o próprio texto já deixa bem claro uma priorização em relação à alimentação, quando ele fala que você deve suprir certas necessidades buscando certas substâncias em determinados alimentos, o que faz com que o item D de cara já seja a nossa resposta. Privilegiar determinados alimentos como essas fontes de energia para suprir determinadas carências associadas aí ao bem-estar, à questão do corpo, que é uma competência abordada pelo Enem, e promover essa integração do corpo com saúde, com bem-estar, ok? Um sucesso inenarrável para todos vocês, felicidades e boa sorte. Até mais. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Aridez Sá. Realização Diário do Nordeste.